Domingo, 13 de outubro de 2024. Alô, meu amigo, alô, minha amiga, meu irmão, minha irmã, amados e amadas do Senhor. Aqui, de novo, o irmão Elias, mais uma porção da palavra do Senhor para nossa meditação e edificação. Amados e amadas do Senhor, eu já estou acostumado a sofrer ataques violentos, verbais, que falam contra o meu modo de crer. Mas eu não estou aqui para brincar de ser cristão. Tampouco não sou nenhum mentiroso, pelo menos essa não é a minha intenção, ser mentiroso. Eu creio na palavra do Senhor como ela é, interpreto como Deus me permite entender. E hoje eu quero falar com você a respeito de uma coisa que tem me chamado a atenção, tem me incomodado desde cedo. Olha, não é possível, eu não consigo entender. A minha capacidade intelectual é muito pequena, eu não consigo entender como é que padres, papas, bispos, pastores, teólogos, essa porção de pessoas estudiosas, eu não consigo entender como é que essas pessoas não conseguem ouvir a voz do Senhor como eu ouço. Às vezes chego até a me ficar meio assustado. Poxa, será que estou tão errado assim? Porque toda a massa está indo para uma direção e eu estou em direção contrária. De repente é uma coisa para pensar, mas espera, bom. Estive procurando na Bíblia Sagrada um respaldo, uma pessoa digna de crédito que pudesse trabalhar, me ensinar a entender essas coisas. Veja, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 22 a 24. Dificuldade para ler, porque os meus olhos já não estão com essa coisa toda. Diz aqui: varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Amado, o que esse versículo aqui e outros, eu estou vendo o apóstolo Pedro, que eu acredito que muitos teólogos aí são sábios, muita coisa, mas será que eles são mais sábios do que o apóstolo Pedro? Será que eles conheceram Jesus Cristo? Será que eles conhecem Jesus mais do que o apóstolo Pedro? Será? E o apóstolo Pedro diz aqui, em Atos 2, que nós acabamos de ler, que as pessoas mataram Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a Bíblia nos afirma que Jesus ficou morto até ao terceiro dia, quando então Deus o ressuscitou. Para pensar, meu querido, sabe por que essa história que eu estou levantando agora? De novo, porque eu não consigo acreditar como é que pessoas que estudam a Bíblia Sagrada, ora, eu tenho pessoas da Igreja Batista, tenho pessoas da Igreja Assembleia, tenho pessoas da Igreja Presbiteriana, conheço algumas pessoas de algumas igrejas que dizem que foram lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus, dizem que são conduzidos pelo Espírito Santo de Deus e continuam acreditando nessa mentira chamada Trindade, inventada pela Igreja Católica. Eu não consigo entender, meu irmão. Eu não consigo entender, minha irmã, o que é que está faltando para que Deus abra a sua mente ou a minha, né? Vamos dizer que eu esteja errado, mas eu estou vendo aqui o apóstolo Pedro cometendo o mesmo erro. Aliás, eu estou cometendo o mesmo erro aos olhos de vocês que Pedro cometeu, porque Pedro acreditava que Jesus foi morto. E Pedro sabia que o Deus Todo-Poderoso, ninguém é capaz de matar o Deus Todo-Poderoso. Mas Pedro cria que Jesus foi morto. Pedro acreditava que Jesus foi morto e depois do terceiro dia ele ficou 3 períodos morto, 100% morto. E no terceiro dia, Deus, o Todo-Poderoso,
ressuscitou o Jesus Cristo, o Filho amado, o Cordeiro de Deus. Será que você, que diz que é cristão, que já saiu da Igreja Católica porque ela tem um monte de coisas que desagradam a Deus, beleza, mas por que você ainda carrega esse ranço da Igreja Católica com você? Ó Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Irmão, irmã, acorda. Até quando Deus vai bater no seu coração e você vai ficar com o coração endurecido ou com os olhos espirituais fechados? Será que no colégio que você aprendeu, os professores de lá sabem mais do que o apóstolo Pedro? Olha, o apóstolo Pedro fez essa afirmação, não foi só no Atos 2:22 não, tem mais aqui, Atos 4:10, também Pedro fala a mesma coisa, que Deus ressuscitou Jesus. Atos 5:30, vocês mataram, mas Deus ressuscitou Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro que suou, sentiu o cheiro do suor de Jesus, andou com Jesus para lá e para cá, aprendeu do mestre, iluminado pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Pedro dizia que Jesus é filho e não Deus. Pedro sabia que Jesus 100% morreu. E Pedro sabia que Deus não morre. Isso já está me dando um cansaço, porque eu não consigo entender como é que vocês acreditam nessa mentira que foi inventada no século IV, a Santíssima Trindade. Olha, eu creio que existem 3 pessoas. Sim, creio. O Espírito Santo é real? É. Jesus Cristo é real? É. Deus é real? É. Mas cada um na sua. Como é que você, meu amado, que diz que já largou os costumes da religião católica, como é que você consegue ser tão cego? Como é que você consegue ser tão cega, minha irmã, que não consegue entender que Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo morreu? Alguém diz, não, Jesus Cristo é Deus. Se Jesus fosse Deus, ele não teria morrido. Se Jesus fosse Deus, ninguém poderia vê-lo, pois Deus é Espírito. Se Jesus fosse Deus, ele não se cansaria, não teria sede, fome, cansaço, sangue. Acorda! Eu já não sei como falar com você, meu irmão. Já não sei como falar com você, minha irmã. Como é que eu posso falar para você se o Espírito Santo não abrir os teus ouvidos, não abrir os teus olhos? Você vai continuar cego ou cega e vai partir para o outro lado com essa mentira no seu coração, uma mentira diabólica. Acorda, meu irmão. Acorda, minha irmã. Jesus nunca foi Deus. Aliás, a Bíblia Sagrada diz que Jesus nunca teve nem por usurpação ser igual a Deus. Jesus nunca quis ser nem igual a Deus. O apóstolo Pedro fala isso. O apóstolo Paulo fala isto. O próprio Jesus fala isto. Deus é único. Paulo, quando escreveu a Timóteo, falou, olha, só existe um mediador entre Deus e os homens. Só existe um Deus e só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por que o apóstolo Paulo fala que Jesus é homem? Por que Pedro fala que Jesus é homem? Por que Jesus Cristo fala que ele é homem? Por que o diabo fala que Jesus Cristo é Deus e você acredita, meu irmão? E você acredita, minha irmã? Cá para nós, acorda. Ah, mas o Senhor Jeová, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, sabe que eu tenho intenção, boa intenção, Gente, boa intenção não vai salvar ninguém, não. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não conhece a verdade, você está preso. E quem é filho de Deus não está preso. Quem é filha de Deus não está preso às mentiras de Satanás. Essa ideia de Santíssima Trindade surgiu no século IV. Os apóstolos, os profetas que foram no Velho Testamento, os apóstolos na época de Jesus e os apóstolos até o terceiro século, ninguém falava essa bobagem, essa besteira, que no ano 300 e qualquer coisa reuniram-se um grupo de pessoas interessadas em viver em paz com o governo romano. Se você quiser aprofundar, aprofunde, você vai ver que a Igreja Católica não existia. Jesus Cristo não deixou a Igreja Católica. A Igreja era a Igreja de Jesus, mas ela foi se deteriorando, foi se misturando, foi se envolvendo com o mundo, até que no século IV o mundo entrou de vez e fundiu.
A igreja de Cristo desviou-se dos ensinos do Senhor, agarrou-se a Roma para ter mais paz, mais sossego. Se nós vivemos em paz com o Império Romano, a gente vai poder trabalhar bem para Deus. Fizeram acordo com o fraco, fizeram acordo com o mundo, e aí o mundo entrou na igreja, e a partir de aí, essa bagunça chamada Igreja Católica, entendeu? Não é que a primeira igreja, quando Jesus Cristo saiu, ele não deixou a igreja católica, ele deixou uma igreja do Senhor. Mas o tempo foi passando, as pessoas foram se prostituindo com o governo romano e se entregou. Deixou a característica de igreja virgem, pura, imaculada, dedicada ao Senhor, e misturou-se, adulterou com o mundo, o Império Romano. E daí veio essa bagunça. Agora você tem a Bíblia Sagrada, você tem a internet, você tem o Espírito de Deus à sua disposição. Você vai continuar acreditando nessa bobagem chamada Santíssima Trindade? Olha, eu não nego. Jesus é real. Jesus é o Filho de Deus, é real, está vivo. Somente através de Jesus é que seremos salvos. O Espírito Santo é real, está vivo. E somente Ele pode conduzir a igreja. Deus não se fala, Deus é supremo, Criador, Todo-Poderoso. Mas cada um no seu lugar. Eu não sei o que falar mais. Já esgotou meu tempo, já estou quase 14 minutos de gravação. E eu realmente estou perdendo a esperança de que você um dia vai ter os olhos e ouvidos espirituais abertos. Oh Deus, o Senhor Jesus é Deus. Que mentira que Satanás colocou no meio do povo de Deus. E você diz que é servo de Deus, está acreditando naquela doutrina, que aquela igreja que batiza criança, aquela igreja que o padre é que perdoa os pecados, aquela igreja que nas cruzadas matou e muita gente para tomar a terra lá de Jerusalém, reconquistar a terra de Jerusalém, aquela igreja, pela madrugada, meu querido, o que você tem nessa cabeça? Qual o espírito que está dirigindo você? Seja sincero. Eu sei que você tem lá o seu emprego, você é pastor, né? Você não quer deixar. Mas olha, isso aí é bobagem. Isso é bobagem porque daqui a pouco o Senhor Jesus vai vir e quem não estiver dentro da palavra vai ficar. Pense nisso. Fique, se puder, né? Fique em paz.